Eu quero primeiro cumprimentar a todos. Já cumprimentei os dirigentes da casa, quero cumprimentar a todos vocês. Meu caloroso e fraternal abraço, assim, bem afetuoso. Agradecer o convite que me foi feito, claro. Já é a quarta vez que eu participo, gosto muito de estar com vocês, apesar do contato assim, né, não tão frequente, mas é sempre uma alegria. Quando a gente visita uma casa assim, pequena, né, com poucos trabalhadores, mas com uma ambiência, uma psicosfera que nos envolve, que nos acolhe, que nos faz bem. Neste 19º seminário, proposta de falar do Livro dos Espíritos, trazendo algumas questões que foram colocadas ali por Allan Kardec nas interrogações que ele fez aos Espíritos. Allan Kardec ele criou uma ordem didática para os Espíritos. Né? O professor Cosme Massa explica isso no livro chamado A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, né? Mostrando que a coisa não foi assim aleatória. Allan Kardec era um homem da pedagogia, da andragogia, porque também, né, se a gente pensar na pedagogia para as crianças e da andragogia para nós, os que já não somos mais crianças, então ele era mais andragogia, fazendo-nos, a todos nós, compreender de maneira mais fácil aquilo que aparentemente é complexo. E o tema desta noite é um desses temas que aparentemente são muito complexos, mas Allan Kardec, na sua abordagem, ele vai tornando a coisa mais compreensível ao nosso olhar. Nós que somos espíritos imortais, temos que compreender essa verdade. Nós somos espíritos imortais, multimilenários, vivemos muitas encarnações, portanto estivemos lá atrás, mergulhados numa determinada cultura. A morte para nós tinha uma representação lá atrás. A representação da morte vai mudando com o tempo. Hoje a morte tem uma representação completamente, não vou dizer completamente, mas bem diferenciada daquela que nós tínhamos no passado. Né? Basta a gente olhar as cerimônias fúnebres, como é que elas são hoje, como é que elas eram no passado. É claro que a tecnologia vai ajudando nessa construção, dessa nova construção social. Por exemplo, eu fui o último, não foi não, o último não, já fui um depois desse, mas no sepultamento do corpo da tia da minha esposa, foi lá no Campo Santo. Eu achei muito interessante porque eles têm, o corpo estava aqui, ia para o crematório, depois a gente fala um pouco sobre isso, para o crematório, e antes de ir para o crematório tinha uma tela assim de TV, e enquanto ele não é um padre exatamente, não é? Ali um sacerdote, ele vai e profere aquelas palavras próprias da religião católica, a tela mostrava chuva de pétalas assim. Então, para quem está ali, né? Para quem está ali assistindo a cerimônia, participando da cerimônia, é algo que suaviza, né? Diminui o impacto da morte. Antes, as cerimônias fúnebres eram marcadas pelo choro, às vezes convulsivo, sobre o caixão. Hoje não, hoje o caixão fica ali, afastado, as pessoas ficam aqui, né? Mais serenas, até porque o ambiente é criado para isso. Bem, então, eu ia dizendo que a morte ela tinha uma representação no passado, hoje tem outra. E nós, como espíritos que viajamos no tempo, nós vamos acompanhando essas variações de representações sobre a morte. Tá? Mas acontece que, ao tempo de Allan Kardec, a representação sobre a morte ainda não era a mesma que nós temos hoje. Apesar de nós estarmos aí distantes 170 e poucos anos, mas lá era uma representação bastante diferente da que nós temos hoje. E esse tema, particularmente, ele vai interessar muito ao codificador,
em dois aspectos, principalmente em dois aspectos, que nós vamos falar logo a seguir. Se voltarmos um pouco no tempo, vamos encontrar Jesus, olhem para a gente ver como a morte vai mudando de representação, porque o espírito vai evoluindo. Ao tempo de Jesus, a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versos 57 a 60, uma passagem muito interessante que vai trazer uma abordagem diferente de Jesus sobre o tema morte. Jesus vai andando de uma aldeia a outra, a coisa é mais ou menos assim, a cena é mais ou menos assim. Jesus vai andando de uma aldeia a outra. No que ele vai andando, muita gente o seguia, vocês sabem, né? Muita gente... Jesus quase nunca estava sozinho. Quando ele queria estar sozinho, ele se afastava dos discípulos e ia orar em algum ponto mais afastado e pedia aos discípulos que não o seguissem, que ele ia orar. Normalmente era um momento de, digamos, solidão, de recolhimento de Jesus. Quase sempre estava ali, né, com a multidão em volta. Então ele vai andando de uma aldeia para outra e aí um jovem, provavelmente um jovem, não era mulher, era homem, se aproxima dele. E diz assim, mais ou menos assim: eu te seguirei para onde tu fores. Diante dessa afirmativa, né, Jesus já havia convidado os seus discípulos, eles já eram 12 àquela altura, e aí o jovem é como se ele dissesse: bem, eu quero me incorporar ao grupo, ao colegiado. Tá? Aí Jesus olha para ele e diz assim: os lobos têm os seus covis. É mais ou menos assim. Os lobos têm os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a primeira passagem. Aí depois Jesus anda mais um pouco. Aí vem um segundo jovem. Quando o jovem aparece, o jovem não fala nada. É Jesus quem se dirige a ele: segue-me. Aí o jovem faz o quê? Deixa que antes eu vá enterrar o meu pai. Olha aqui, o meu pai. O que é que Jesus diz a ele? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vai e prega o reino de Deus. Tá? A terceira é também um jovem que se aproxima de Jesus e também quer seguir a Jesus. O jovem também quer seguir a Jesus. Então, Jesus vai dizer a esse jovem que pretendia segui-lo, que se ele quiser segui-lo, ele tem que, ao colocar a mão no arado, não olhar para trás. Porque, segundo Jesus, aquele que, ao colocar a mão no arado, quer dizer, aquele que se propõe trabalhar pela propagação do Evangelho, não pode voltar atrás, não pode recuar. Isto porque o jovem que queria seguir a Jesus, ele pede que antes de continuar na jornada, ele vá se despedir dos seus, daqueles que estavam na casa dele. Nós temos aqui, seguramente, 3 passagens de Jesus que são figurativas, são simbólicas. Não é? Porque você poderia depreender da primeira, quando o jovem diz: olha, eu sigo para onde o senhor quiser. E Jesus diz a ele que os lobos têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos. Jesus poderia estar dizendo a ele, aquele jovem, que ele não tinha capacidade para suportar as agruras do seu ministério. Então Jesus usa de algumas expressões da natureza. Ele fazia isso com muita frequência. Ele usa o lobo, ele usa a ave, né? Em outro momento ele usa os lírios, usando os vegetais e tudo mais. Ele vai usar a figueira. Então ele captava essas imagens que eram visíveis para todos nós. Ele usava isso como uma forma de propor algum tipo de atitude, de mudança de comportamento. Então ele vai dizer ao jovem
que ele não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, você está disposto mesmo a suportar todo esse sacrifício? Ele nem espera a resposta, ele já vai para a segunda, porque já um jovem se aproxima dele e diz que quer segui-lo, né? Mas antes, ele quer enterrar o seu pai. Jesus diz então, deixai aos mortos o cuidado, o trabalho de enterrar os seus mortos. Bom, aqui a simbologia não parece simples. Esta afirmação do mestre, ela tem sido debatida ao longo da história, desde que Jesus veio à Terra até os dias de hoje, e são muitas dúvidas a respeito do que Jesus teria tentado dizer ao jovem. O Espiritismo traz uma explicação para isso, mas eu vou um pouco mais além da proposta espírita. Eu não vou modificar, eu vou um pouco mais além. Porque estudando outras vertentes religiosas, a gente vai encontrar ali algumas considerações a respeito dessa passagem que são muito adequadas também. Vamos lá. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque Jesus queria naturalmente que o jovem viesse logo com ele, ele não podia ficar ali detido naquele lugar, ele queria que o jovem... E ele vai dizer, não se preocupe com aquele que já morreu, porque há outros que podem enterrar. Quem são os mortos? Quem são os mortos que têm o dever, a obrigação de enterrar, segundo Jesus nessa passagem? Aqui a gente pode estabelecer dois níveis de mortos. Digamos assim, dois níveis. Os mortos que já morreram e os mortos-vivos. Ok? Bom, porque o que Jesus estava propondo ao jovem era uma mudança de comportamento. Era sair de um estágio onde ele se encontrava e fazer um upgrade, como a gente costuma dizer, né? Dar um salto evolutivo. Porque nós também fomos chamados a isso. Em algum momento, quando nos tornamos espíritas, nós também fomos chamados a fazer essa mudança que Jesus está propondo ao jovem. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque, vejam, eu disse há dois níveis. Há o nível dos mortos, são aqueles que estão hoje na vida espírita, na dimensão espiritual, naquilo que Kardec chamou de vida espírita. A gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Também nos interessa falar um pouco da visão de quem já desencarnou a respeito da morte, é o que Kardec propõe nesse capítulo, e os mortos-vivos. Os mortos-vivos, segundo essa interpretação que eu lhes trago, são aqueles que, embora ainda estejam na vida física, estão mortos para a vida espiritual. Então, talvez Jesus estivesse dizendo a ele ali, olha, deixe que aqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual, que estão vivendo apenas para a vida física, enterre aquele que já morreu, porque vai enterrar o corpo, que é físico. Então, mortos enterraram os seus mortos, quer dizer, o físico enterra o físico. Mas você que quer uma mudança, venha para a vida espiritual, vá e pregue o reino de Deus. Faz sentido? Na minha opinião, acho que faz. Mas também há aquele outro nível, né? Que eu chamo de mortos, mas que na verdade estão bem vivos na dimensão espiritual. Que são exatamente aqueles que vão receber o Espírito quando do seu reingresso na vida espiritual. Então, talvez aí a simbologia de Jesus deixa aqueles que já estão desencarnados, os mortos nessa linguagem, que sepultem, né, no sentido de a vida física que findou, ela fica sepultada. Agora, aquele espírito que desencarnou, ele será recebido na vida espiritual, por aqueles que o precederam nessa viagem. Faz sentido. Mas a questão que
acho que não quer calar até hoje, não é só porque morremos. Porque alguém poderia mesmo perguntar, mas por que nós morremos? Por que nós não vivemos na vida física para todo o sempre? Essa pergunta já foi feita a Allan Kardec em um dado momento, e Allan Kardec respondeu, ou melhor, os espíritos responderam a Kardec que a morte do corpo físico é necessária não apenas para a renovação do espírito, para que ele volte numa outra oportunidade, num novo corpo, mas também para mostrar ao espírito a finitude e a ilusão da matéria. A finitude e a ilusão da matéria. Tá? Então, naquilo que o espírito vai na sua jornada terrestre, né, passando pelas fases da infância, da adolescência, da maturidade, da velhice, o seu corpo vai se degenerando. E se ele bem souber aproveitar a oportunidade do envelhecimento, ele vai perceber que quanto mais o corpo envelhece, mais ele se liberta da escravidão da matéria. Vamos usar aqui essa expressão, parece um pouco pesada, mas para vocês entenderem. Por quê? Porque neste mesmo capítulo os espíritos vão explicar a Allan Kardec, quando Kardec pergunta, mas qual é o tipo de sensação que tem o espírito que acaba de desencarnar ao ver o seu corpo, aquele corpo que ele deixou para trás? E os espíritos vão responder que os que acabaram de desencarnar, aqueles que já recuperaram a sua lucidez, vão olhar para aquele corpo como uma veste imprestável. Veja que a nossa ilusão vai se desfazendo. Mesmo para aqueles que desencarnaram sem perder a ilusão de que a matéria vive para sempre, porque muitos vivem ainda com essa ilusão, infelizmente, nós ainda temos essa ilusão de que vamos viver para sempre, e de repente a morte nos chega, às vezes, repentinamente. Mas, para aqueles espíritos que já recobraram a sua lucidez, Allan Kardec vai dizer que eles olham para aquele corpo, uma veste imprestável. Isso deve trazer para nós uma reflexão. Deve trazer para nós uma reflexão. Essa afirmação de que ao desencarnarmos nós olhamos para o nosso corpo como uma veste imprestável deve nos trazer uma reflexão muito importante a respeito da morte. Por que nós temos medo de morrer? Por que nós temos medo da morte? Todos nós aqui somos espíritas. Todos somos. Alguém aqui que não é espírita? Ok, todos nós somos espíritas. Muito bem. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 2, estão ligando? Allan Kardec faz uma proposta muito, eu pelo menos acho assim, muito audaciosa. Porque ele vai dizer assim, ele vai tentar explicar ali por que os espíritas não têm medo da morte. Então ele abre a mensagem com esse título, por que os espíritas não têm medo da morte? Os espíritas não têm medo da morte. Ele está falando isso no Céu e Inferno de 1865, está comemorando 150 anos este ano. Então, por que os espíritas não têm medo da morte? Ele vai dizer que os espíritas não têm medo da morte porque, ao estudarem o espiritismo e ao se depararem com os fenômenos espíritas, aquilo que era apenas uma abstração, algo da imaginação, uma hipótese, uma possibilidade ou uma probabilidade, ele vai dizer, passa a ser uma realidade. Ora, se nós estamos aqui numa reunião mediúnica, nos deparamos com um espírito que vem e fala da sua situação no mundo espiritual. Kardec catalogou
centenas. Colocou 37 ou 38, se não me engano, não sei a conta exata, ali no livro O Céu e o Inferno, falando de espíritos na condição mediana, espíritos felizes, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas. Ele foi catalogando, não é? Uma série de tipos, de tipologias, dizendo, olha, são infinitas. São infinitas as condições dos espíritos, são infinitas as percepções dos espíritos no mundo espiritual. Mas, para fins didáticos, a gente poderia catalogar algumas dessas. E ele foi então colhendo a impressão de cada um desses espíritos. E cada um tinha uma coisa a dizer muito interessante. Quando Kardec se depara com isso, ele diz, bom, isso é uma realidade. Eu não tenho mais como sofismar, eu não tenho mais como negar a realidade espiritual. É certo? Não tem mais como negar. E diante dessa realidade, eu preciso agora fazer conjecturas. Eu tenho agora que pensar no que tudo isso pode trazer de ganho para a minha vida no plano material. Eu tenho que raciocinar, usar a razão para entender o que esses espíritos estão me dizendo, que tipo de mudança no meu comportamento isso pode trazer. Por isso que ele fala de consequências morais. Ele diz que o espiritismo é uma ciência de caráter experimental, mas de consequências morais. Porque aquilo que os espíritos disseram tem uma repercussão na nossa vida. E aí, por isso ele vai dizer que nós não temos medo da morte. A pergunta é, será mesmo? Alguém já pensou sobre isso? Ou todos nós aqui estamos preparadíssimos para a morte? Não sei se preparadíssimos. Preparadíssimos. Não sei. Mas já pensei no Algo. assunto. Não é? Nós até tem Mas a gente 50%, 60%, 70%, talvez, não é? Pois é. Ontem estávamos num grupo de estudo, ontem à noite, com surdos. Nós temos um grupo de estudos para surdos, acho que eu já falei até isso. E foi muito interessante porque estávamos falando sobre uma mensagem do livro Justiça Divina, do Espírito Emmanuel, que falava sobre viajantes. Exatamente, o título é exatamente esse, capítulo 35, Viajantes. E Emmanuel chamando a nossa atenção, dizendo que todos nós somos viajantes, aqui na Terra, né? Somos viajantes. Viajantes, inclusive, porque compramos o bilhete para embarcar e já compramos antecipadamente o bilhete para desembarcar. Não queremos saber a data. Mas os espíritos disseram que essa passagem já está comprada. Agora, tem gente que quer antecipar o retorno, se joga no trem. É outra história. Lembrando aí do Setembro Amarelo. Aquelas pessoas que abreviam o tempo da sua vida física, na ilusão de que vão cessar qualquer tipo de sofrimento e mergulham num novo sofrimento, duplo sofrimento, segundo os espíritos. Mas esse não é o tema. O tema é vida e morte, no sentido de nós temos uma passagem comprada de ida e de volta aqui. A questão é quando que nós estamos aproveitando desta viagem. Essa a questão colocada pelo Espírito Emmanuel. Quanto que nós estamos aproveitando desta viagem? A gente poderia dizer simbolicamente, muitos de nós dormimos durante essa viagem, não aproveitamos, não apreciamos. No finalzinho, alguém diz, está chegando. É na próxima estação. Aí você quer, sabe? Aí você quer aproveitar o finalzinho ali, mas aí já não dá mais tempo. Aí já não dá mais tempo. Né? Aí vem o arrependimento, vem o remorso, aquela coisa toda que os espíritos nos falam e a vontade de reencarnar para recuperar o tempo perdido.
para desfazer daquilo que foi mal feito, para refazer às vezes, ou para dar prosseguimento ao que foi interrompido. Mas o fato é que, em relação ao medo da morte, há pelo menos duas razões que eu poderia aqui trazer para a nossa reflexão. A primeira delas é da própria lei de conservação. Temos medo de morrer porque Deus não quer que a gente antecipe o nosso retorno. Se a gente não tivesse medo de morrer, né, talvez a gente se atirasse assim, né? Fazer as coisas de qualquer maneira, destemperadamente e tal. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos prudentes. Deus quer que nós tenhamos um certo cuidado em relação às nossas existências, à nossa conservação, porque como nós temos um tempo, Deus não quer que a gente destrua o nosso corpo, que é o nosso equipamento, antes de chegar da hora. Então, vejam a sabedoria absoluta do Criador, nesse sentido. Então, lei de conservação. Mas há uma outra razão, essa aí já é de natureza moral, o nosso apego desmesurado, sem medida, às coisas materiais. A ilusão de que a matéria vai nos trazer algum tipo de ganho de natureza espiritual. Então, eu posso pagar o dízimo, eu posso fundar uma casa espírita, eu posso doar quilos e quilos de alimentos. Paulo diria, eu posso até queimar o meu corpo, arder em chamas. Mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Pode ser que valha para o outro. O abrigo que você deu, não é? Suprir o frio. A comida que você deu, mitigar a fome. Mas, se você não faz isso com amor, se você faz como se fosse uma... Não, o meu pagamento. É o pagamento que eu tenho por um lugar melhor no paraíso. A indulgência moderna. A indulgência moderna, exatamente. Quer dizer, você vai chegar lá e vai se desiludir e vai perceber que você perdeu um tempo enorme, embora tenha ajudado muita gente, mas não ajudou a si mesmo. Então, essas duas razões pelas quais nós temos medo da morte, que é o apego às coisas materiais, eu vivo pensando nas coisas materiais, e a própria lei de conservação. Mas, se você tem essa dimensão que é física, você também tem a dimensão espiritual. Quando nós reingressamos na vida espiritual, qual é a nossa percepção em relação à morte? Pronto. Porque agora é o seguinte, eu desencarnei, deixei o corpo para trás, reingressei na vida espírita. Qual é a minha percepção em relação à morte? Há algumas perguntas interessantes que Allan Kardec fez aos espíritos nesse sentido. Como é que eu me percebo? A primeira pergunta foi uma pergunta que eu sempre fiz, assim, sempre tive esse jeito, talvez, um perfil que é muito questionador em relação às coisas que eu ainda não entendo, e eu ficava me perguntando, e perguntei a várias pessoas também, mas espera um pouco, eu já reencarnei muitas vezes, né? Quando eu reencarno, por que eu não me lembro que eu sou um espírito? Por que eu não me lembro que eu vivi uma vida espiritual? Esse é o primeiro ponto. E quando eu volto para a vida espiritual, será que eu me lembro de todas as existências corpóreas que eu vivi? Então, vocês estão entendendo? Quando eu estou aqui, por que eu não me lembro da vida de lá? E quando eu estou lá, será que eu me lembro de todas as existências corpóreas que eu vivi? Allan Kardec, pela sua curiosidade aguçada, pelo seu senso de inteligência muito aguçado, ele então pergunta para os espíritos, ele quer saber como é que é isso. E os espíritos vão dizer, assim, de maneira muito sintética, em poucas palavras, algo que também deve ser objeto da nossa reflexão nesta noite. Aliás, como sempre, tudo que os espíritos falam deve ser objeto da nossa reflexão, certo? Muito bem. Então,
Ele diz assim, os espíritos dizem a Kardec, olha, quando o espírito desencarna, chegando no mundo espiritual, primeiro momento, a primeira fase é a fase da perturbação, chamada perturbação espírita, ou perturbação do espírito. É aquela fase em que ele meio que não sabe o que está acontecendo. Ele vai deixando o corpo, o perispírito vai se descolando, vai se desprendendo do corpo, aqui, só que há um entorpecimento. Para que essa operação aconteça, há um entorpecimento da consciência do espírito. O espírito perde a sua consciência por algum tempo. Quanto tempo? Relativo. Depende muito do grau de elevação do espírito, mas ele perde a consciência. Quando ele recobra a consciência, ele olha para o corpo e dizem os espíritos, é uma veste emprestável. Tá? Mas tem uma outra situação, que é quando o espírito deixa o corpo, mas não sabe que deixou. Ele não se reconhece morto, desencarnado. Na verdade, ele ainda nem desencarnou, porque ele, psicologicamente, continua preso ao corpo como se ainda estivesse nele. Mas isso é fruto da sua mente, do seu pensamento. Não está acontecendo isso em realidade. Por quê? Porque o corpo já não tem mais fluido vital. Aquele corpo já não pode servir mais de residência para o espírito. O fluido vital foi esgotado. Falência dos órgãos. Aquele corpo já entrou em estado de decomposição. Mas o espírito ainda acredita-se nele psicologicamente. E pode permanecer assim durante muito tempo, sem se dar conta de que já desencarnou. Isso é fato. Por que o espírito, então, chega nessa condição? Se muitos já conseguem ter a lucidez de entender, de compreender o fenômeno, já se recordam da vida espiritual, já se recordam de outras existências e mesmo da sua existência mais recente, de tudo que aconteceu na sua existência. Por exemplo, com quem foi casado, com quantos filhos ele teve, quem são os seus filhos. Ele vai se recordando disso. Mas por que aqueles outros continuam presos? Duas razões para isso. Duas razões para isso. A primeira é o orgulho. E a segunda, o egoísmo. As duas maiores pedras de tropeço do espírito, da evolução do espírito. Por quê? Porque esse egoísmo e esse orgulho que eles cultivaram na Terra, o orgulho é o que os prende à sua personalidade. E o egoísmo é o que os prende às suas posses. Tá? Então, o orgulho é a exaltação da personalidade. Pelo orgulho, eu não quero deixar de ser quem eu acho que eu ainda sou. Quem eu fui e acho que ainda sou. Então, por exemplo, presidente da Casa Espírita. Desencarna, e não achem que isso é estranho, não, porque isso pode acontecer. Ela desencarna, ou ele desencarna, o presidente, quem quer que seja, e ela se crê ainda presidente. Ela não se acredita desencarnada. Rádio perpétua. Até pelo menos que ela refere a lucidez. Que aquele espírito, vamos colocar assim, porque aí não importa se é feminino ou masculino, que aquele espírito recupere a lucidez. Quando recuperar a lucidez, quando os instrutores espirituais vão cuidar, seguramente vão cuidar dele, fizerem com que ele recupere a sua consciência de que ele agora é um espírito, ele vai se desprendendo aos poucos e vai deixando finalmente o cargo para trás. Mas enquanto ele não faz isso, ele se sente ainda dono do cargo. Daí porque a gente sugere sempre, olha, desapegue-se do cargo.
para que não chegue do lado de lá, na outra dimensão, que não é do lado, não tem lado, né? Na outra dimensão, que não chegue lá preso a esse tipo de coisa. Porque isso é fruto do orgulho. Exaltação da personalidade. O meu cargo, o meu isso, o meu aquilo. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha. A rainha de França. Ela nem disse o nome. Tem uma outra mensagem de uma rainha da França também, mas que ela disse o nome dela, Isabel. Mas a segunda mensagem de uma rainha da França não diz o nome. E ela vai dizer que ela viveu a ilusão de que seria rainha para sempre. Ao ingressar no mundo espiritual, pela via da desencarnação, o que lhe aconteceu? Ela diz: os meus súditos estavam acima de mim. Qual a minha surpresa? Aqueles que eram os meus súditos, aqueles que eram os meus serviçais, estavam acima de mim no mundo espiritual. E eu me senti tão envergonhada com relação a isso. Ora, mostrando para nós que os títulos, por mais que nós tenhamos essa ilusão de que eles valerão alguma coisa, eles não valerão absolutamente nada. Então, doutores, mestres, pós-doutores, tudo isso vale muito aqui na Terra. Pode significar muita coisa, no mundo espiritual não vale absolutamente nada. Desde que você não tenha feito desses títulos algo para o seu crescimento espiritual. Se foi só para o seu crescimento pessoal, financeiro, né? Funcional, vai ficar aqui na Terra. Você vai ter uma fotografia lá dizendo reitor disso, general daquilo, presidente daquilo, está lá, pregadinho, né? Porque eu sou militar, eu sei disso. Galeria dos ex-comandantes. Aí tem lá a foto de todo mundo. Aí você vai pensando o que ele fez. Que tipo de contribuição ele deu para a sociedade. Ok. Agora, que tipo de contribuição ele deu para si mesmo? Ele se utilizou do cargo para o seu envaidecimento, não é? Para alimentar o seu orgulho, ou ele usou com todo o desprendimento possível para ajudar a construir uma sociedade melhor, mais justa, né? Solidária. É isso que vai ficar. Por isso que muita gente tem medo de morrer. Inclusive espíritas. Né? Porque eu estava dizendo isso, eu fiz uma pergunta a eles. Se Deus, aliás, essa pergunta nem é minha. Se Deus houvesse de chamar-te hoje de volta à pátria espiritual, você estaria preparado ou preparada? Essa foi a pergunta. O que você levaria para a vida espiritual? Qual seria a sua bagagem? Cada um de nós precisa pensar nisso. E eu fiz até uma proposta para eles. Eu disse assim: relacionem aquilo que vocês levariam, caso desencarnassem hoje. Relacionem, vamos lá, falem. Aí ficaram pensando. Aí teve uma que respondeu assim no plano geral: eu acho que eu levaria todo o amor que eu distribuí. Não, mas não é isso. Isso é muito genérico. Eu quero que você diga o que exatamente ia compor a sua bagagem no seu retorno à vida espiritual, à pátria espiritual. Eu acho que vocês vão sair daqui levando essa reflexão. Eu acho que durante a semana vocês vão começar a fazer uma lista. Peraí, deixa eu ver exatamente o que é que eu vou levar. Se Deus resolver chamar-me hoje, o que é que eu vou levar? Eu vou levar a boa educação que eu dei aos meus filhos. Vale? Vale ou não vale? Vale! Vale! Não vale? Não vale. Vale. A boa educação que nós demos aos nossos filhos, nós não negligenciamos a missão. Não é? Não é o que eles fizeram dessa educação, é o meu esforço. Por quê? Porque Deus me confiou uma tarefa. Os filhos não são meus, são dele, mas ele me confiou a guarda dos filhos dele. Então eu posso colocar lá na minha lista,
posso dizer, olha, todo o meu esforço como pai, dedicado, presente, isso, aquilo, é uma responsabilidade. Presidente da Casa Espírita, vai colocar lá, presidente da Casa Espírita, né? Eu vou levar todos os anos dedicados ao Espiritismo, no meu esforço, pregando a palavra, o Evangelho, isso, aquilo. Apesar de todas as dificuldades, os desafios, não vai levar? Vai, isso é moral. Isso é patrimônio moral, é patrimônio da alma. Os amigos, as amizades conquistadas, não vai levar? Vai. Não é o amigo físico. Mas quantas amizades eu granjeei na minha passagem na Terra, isso a gente vai levar. Até porque os amigos que já nos precederam estarão esperando por nós, seguramente, na vida espiritual. Então você pode fazer uma lista. Não precisa ser econômico com relação a isso. Coloque na lista tudo o que você acha que realmente você vai levar. Sem exageros, né? Sem... Não é? Também você não vai colocar que você não tem. Então tem que ser muito sincero, tem que ser muito honesto consigo mesmo. Ah, isso aqui eu já tenho. Mas eu posso encher mais a minha bagagem. Por quê? Porque essa bagagem de natureza moral, ela não é aquela que você passa pela alfândega, 23 quilos. Você agora vai ter que pagar uma cota. Não. Quanto mais você encher essa bagagem, mais leve você fica no reingresso. Você não vai nem ficar preso naquela zona, naquela psicosfera que a gente chama de umbral, que é uma psicosfera formada por fluidos muito pesados. Tem um espírito que fica preso ali, magnetizado pela força do pensamento, que se combina com o pensamento dele. No que se combina, atrai como se fosse um ímã. E ele fica preso ali naquela zona, naquela psicosfera. Não é? Mas outros de tão leve passam direto. Então, quanto mais patrimônio moral, patrimônio da alma nós temos, mais leve nós ficamos. Agora, quanto mais presos à matéria, quanto mais orgulhosos e egoístas, mais pesados nós ficamos, mais chumbados nós ficamos. Inclusive o nosso perispírito fica muito pesado por causa disso. Ele não se depura. Porque nós vamos atrair outros fluidos pesados que estão na psicosfera da Terra. Por afinidade. Tudo por afinidade. Certo? Então, nós que estamos agora na vida espírita, nós temos esse olhar sobre a morte e a vida material. Isso é irrelevante. Tudo isso que eu fazia, mas como é que eu pude perder tanto tempo? Porque as ilusões vão se desfazendo, dizem os espíritos. Quer dizer, tudo isso que eu fiz, agora eu vou ter que recomeçar. Quando nós temos a felicidade de conhecer o espiritismo, de ouvir os relatos desses espíritos que já nos antecederam nas reuniões mediúnicas, ou a partir de Allan Kardec, com todos os seus relatos, né, que ele traz, mas depois, pelo próprio exercício da mediunidade, nas reuniões mediúnicas, a gente vem acompanhando isso. A gente vem acompanhando o sofrimento desses espíritos que já nos antecederam. Isso não é uma ficção, isso não é uma ilusão, uma falácia. É coisa que todos nós testemunhamos todos os dias, basta querer. Basta querer saber. Então, por que a nossa ilusão ainda não se desfez diante desta realidade espiritual que vai se apresentar para nós logo logo? É possível que eu vá amanhã, é possível que eu vá no ano que vem, é possível que eu vá daqui a 10 anos, mas virá, inevitavelmente virá a morte. E quando eles olham, quando nós olhamos para baixo, a gente se dá conta de tudo que perdeu, das oportunidades. E agora é a hora de recuperar. Então Allan Kardec vai dizer, perguntando aos espíritos, mas esperem um pouco. Há os espíritos que desencarnam, os que ficam lá, observam tudo. Mas esses espíritos, agora prestem atenção que isso é muito importante. Mas esses espíritos, eles continuam se relacionando conosco, aqueles que já
Perceberam? Com que frequência eles se aproximam de nós? Com que frequência eles vêm ao nosso convívio? E Allan Kardec então diz o seguinte: há três tipos de espíritos. Ele não disse assim, eu que estou dizendo, como se ele estivesse dizendo. Três tipos de espíritos. Os mais elevados. Os espíritos mais elevados, eles não têm quase nenhuma preocupação com as coisas assim, da terra, essas coisinhas da terra. Coisas que são próprias dos homens. Eles não se metem nisso. Então, muitas vezes, a gente fica recorrendo assim aos espíritos mais elevados. Ah, me diz o que eu quero comprar um carro. Me aconselha a comprar um carro. Que carro eu compro? Eu compro um Volkswagen ou eu compro um Ford? É evidente que um espírito elevado jamais vai responder a uma questão dessa. Ele nem se aproxima. Por quê? Porque esse tipo de pensamento não o atrai. Ele está completamente desconectado desse pensamento. Se um espírito vier para responder a uma indagação dessa, é um espírito imperfeito. Então não tomem como um espírito elevado. É muito importante compreender isso. Os espíritos elevados não se intrometem nas coisas que são próprias dos homens. Eles quase nunca eles vêm para tomar parte naquilo que nós fazemos. Quando nós os chamamos para resolvermos uma questão séria, de natureza espiritual, moral espiritual, ok. É possível contar com a coisa disso. É por isso que lá no capítulo dos espíritos protetores, também é bom para a gente desfazer certas ilusões que a gente às vezes tem. Os espíritos protetores, eles não estão colados conosco, não. Eles não são uma sombra nossa. Tá? Eles estão nós, porque os espíritos protetores são sempre mais elevados do que os protegidos. Se nós estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, os nossos espíritos protetores são de segunda ordem. Os espíritos de segunda ordem habitam mundos celestes, mundos felizes, a categoria intermediária. Eles não ficam descendo a terra para nos acompanhar, não. Quando nós temos uma questão difícil para resolver, quando nós estamos expostos a um perigo e pensamos neles, ou pela nossa ignorância, né, eles percebem, não, este é bem ignorante ainda, eu vou ajudá-lo, mesmo que ele não peça. Mas para aqueles que não são, os espíritos protetores ficam ali. Bom, esse não é ignorante, esse sabe o que deve fazer. E às vezes, por orgulho, aquele que diz saber o que deve fazer, não pede orientação do seu protetor. O protetor, então, deixa que ele decida sozinho. Para quê? Porque o protetor quer que ele se esborrache? Não. Porque o protetor quer que ele aprenda. Como aquela criança que a gente diz, não faça, não faça, não faça. Tá bom, você quer fazer, faça, você vai ver as consequências. Aí quando ela faz, aí tem uma consequência, está vendo? Ela já não faz mais, porque ela viveu aquela experiência. E quando você dizia, ela não acreditava. Nós também somos assim, crianças, às vezes, espirituais. Os espíritos dizem, né? Eles insuflam os bons pensamentos aqui, nos inspiram, e a gente teimoso vai por ali, até quebrar a cara. Aí aprende. Né? Então tem os elevados. Tem outro tipo, os intermediários. Diferente dos mais elevados, os intermediários, eles já estão mais próximos de nós. Eles já se interessam mais pelas nossas coisas, pelas ciências, pelas artes, pelas nossas atividades. Mas, vejam, eles não são como os imperfeitos, são intermediários. Então, o grau de maturidade desses espíritos que estão se relacionando conosco
é um pouco maior do que os imperfeitos, menor do que os elevados. Por isso são chamados intermediários por Allan Kardec. Mas agora vem a má notícia. A má notícia. É que Allan Kardec disse: os elevados são poucos, considerando o universo de espíritos. Os elevados são poucos, os intermediários são um pouco mais que os elevados, mas os imperfeitos, eles estão conosco o tempo todo. De lá, da vida espírita, tentando se assenhorar de tudo o que acontece na vida material. Aí, os espíritos diziam assim: eles entram nas nossas reuniões, eles entram nos nossos divertimentos, eles participam das nossas festas, das nossas comemorações, tudo que a gente faz, ele está ali. Mesmo quando nós pensamos estar sozinhos, eles estão ali. E o pior de tudo é que entre esses espíritos imperfeitos, muitos ainda guardam os seus vícios, aqueles que eles viveram na Terra, na última encarnação, os seus vícios. Como eles não podem mais, porque estão destituídos do corpo físico, como eles não podem mais dar vazão a esses vícios, o que eles fazem? Procuram alguém que tem o mesmo vício que ele teve no passado e cola naquela pessoa. E excita aquela pessoa, influencia aquela pessoa a continuar no vício, porque aquele espírito vai se aproveitar do vício do outro para alimentar o seu próprio vício na sua psique, no seu psicológico. Então é como se ele, por exemplo, ao viciado em álcool, ele se ajustasse e daquele cheiro do álcool ele se alimentasse. Ele não bebe. Ele não consegue, né? Ele não bebe, porque é matéria. Ele está no semifluido. Mas ele vai se aproveitar e vai sentir todas aquelas sensações e os prazeres que ele sentia quando estava encarnado. Nós estamos a braços com todas essas possibilidades que esses espíritos trazem para nós na Terra. Como é que nós nos desplugamos? Como é que nós nos desconectamos deles? Mudança do pensamento. Se o egoísmo é o vício mais radical, se o egoísmo é o vício maior de todos, mais radical quer dizer maior de todos, pai e mãe de todos os outros, o que nós temos que fazer? Diminuir cada vez mais o egoísmo. O egoísmo está fundado no interesse pessoal. Veja como as coisas vão se relacionando, né? Elas vão se conectando. Fundado no interesse pessoal. Se está fundado no interesse pessoal, significa dizer que interesse pessoal, por um lado ou por outro, vai significar o apego que eu tenho a tudo que pertence à Terra. Então, por egoísmo, eu me prendo a tudo que pertence exclusivamente à Terra. Esse é o fato. É o interesse pessoal. Aqui no Nordeste, diríamos, assim, numa alusão a um procargo popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Isso é o egoísmo dito de outra forma. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, não me importa que você passe fome, desde que eu como o meu pirão, já que a farinha é pouca. Não é? Só que aí, eu me alimento com a farinha, você com fome morre. É isso mesmo? O que é que eu faço sozinho? Nada. Não progredo. Porque ninguém pode progredir sem o outro. Então, qual deveria ser a minha percepção? Bem, eu preciso que a Mária continue viva. Eu preciso que vocês continuem vivos, porque da vida de vocês depende o meu crescimento espiritual. Lei de sociedade. Então, se a farinha é pouca, a farinha pouca eu reparto com o meu semelhante. Para que nós dois possamos continuar coexistindo. Essa é a grande sacada. Né? E o Evangelho vai falar exatamente desta possibilidade.
de nós repartirmos o pão e o peixe, aquela visão simbólica do Cristo, para alimentar as multidões. Por quê? Porque nós só crescemos na fraternidade, na irmandade, na coletividade. Isso na comunidade. Unidade em torno do que é comum. É isso no sentido de comunidade. Então, quanto mais comunidade, menos egoísmo. Porque é na comunidade que eu reparto, que eu aprendo a repartir. Para que nós possamos, de uma vez por todas, ainda que gradativamente, mas sem olhar para trás, uma vez que nós já colocamos a mão no arado, para lembrar daquela representação do Cristo, colocamos a mão no arado, não vamos voltar para o estágio anterior. Se eu hoje pertenço a uma casa espírita, eu não posso me afastar dela, assim, no sentido de, poxa, eu sei que o Espiritismo pode me oferecer tanta coisa, mas eu tenho a minha vida lá fora para viver. Não faça isso. Não faça isso. Porque a sua vida, essa vida lá fora que você tem para viver, ela só vai te trazer resultados que você pode operar aqui na Terra. Mas não na vida espiritual. Mas não no retorno à pátria. Então, cabe pensar que só tenho muitas coisas para fazer lá fora, eu tenho muito mais coisas para fazer aqui dentro. Claro que a casa espírita é só uma representação para a gente. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Não tem que ser só na casa espírita para ninguém achar que fora do espiritismo não há salvação. Não, fora da caridade não há salvação, lembrou? Muito bem, Allan Kardec, os espíritos chancelaram, fora da caridade não há salvação, para dizer que fora do amor ao próximo, a Deus e a si mesmo, não há evolução. A gente só evolui dentro desse circuito de forças. Amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus. Sendo que essas coisas, elas nem se completam, na verdade, porque elas são uma coisa só. Já que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. E amar o próximo sem amar a si mesmo. Pois como posso dar de mim a alguém algo que eu ainda não tenho? Ficam aí as reflexões desta noite para que nós possamos levar conosco, né? E fazer dessa vida uma vida que realmente vale a pena. Com certeza. Certo? Com certeza.